Nós estamos precisando de que haja uma diferença entre o cristão e o homem do mundo, entre a igreja e o mundo. Vocês entenderam ou não? Então nós vamos ali, sofrimento, ato ou efeito de sofrer dor física, angústia, aflição, amargura, paciência, né? Resignação, infortúnio, né? E lendo a palavra do nosso Deus, o Senhor Jesus, ele sofre, ele vai sofrer desde que ele se apresentou, né? Sim ou não? Calúnia, ele foi chamado de pervertedor do povo. Se alguém te chamar de endemoniado, o que é que você faz? Ninguém gosta, né? Mas ele foi chamado. Ele foi acusado de fazer milagres pelo poder de Belzebu. Mas nós nunca vimos o Senhor procurar se defender. Ele procurava o quê? Seguir o calendário de Deus. Então olhe para o irmão que está ao teu lado. Nessa Páscoa, precisamos aprender. É aquilo que Pedro está falando conosco ali no texto que nós lemos. Amém? Então, meus amados, vamos lembrar, nós estamos falando especificamente, não é? Do momento que envolve a prisão de Jesus, julgamentos injustos, não é? Até o brado final que ele vai dar na cruz. Quando você estuda o que as pessoas disseram, qual foi a última palavra que alguém disse, né, antes de deixar este mundo, Jesus se destaca. Jesus Cristo se destaca. Mas nós vamos chegar lá depois. Mas vamos ali então, em Mateus, estas são as 10 etapas do sofrimento de Cristo que acabariam por levá-lo à morte. Correto? Então, olha para cá, vamos ali. Vamos ler comigo? Mateus 23 ao 39, é isso mesmo? Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Nós estamos aqui essa noite para pensar em nosso Senhor. Sabemos que Ele ressuscitou, que Ele venceu, correto? Mas passar pelo que Ele passou foi imprescindível para fazer a expiação. Então vamos aqui. Profundamente triste é a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. É isso, né? Aí depois diz o quê? Os sofrimentos físicos e espirituais de Cristo começaram no Getsêmani. Olha para quem está do lado e fala assim: os sofrimentos físicos e espirituais começaram no Getsêmani. Seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Sob condições de estresse extremos e intensos, pequenos vasos capilares das glândulas sudoríparas podem romper-se e dar-se a mistura do sangue com o suor. Então, olha assim para quem está ao teu lado. Por que tudo isso ocorreu com o meu Senhor? Porque Ele pode achar... É maravilhoso quando vê que Ele chega diante de uma sepultura e levanta um defunto.
endemoniado, bota para correr os 6.000 demônios. É maravilhoso quando vê ele multiplicando pães. Sim ou não? Multiplicando pães, fazendo coisas tremendas. Mas todos os milagres que ele fez não resolveram, nem resolveriam o quê? O problema do nosso pecado. Olha para quem está ao teu lado. Por essa razão, a obra essencial de Cristo, que o diabo não quer que fale nos púlpitos, a obra essencial de Jesus, sabe qual foi? Eu vou dar um salto. Garantir que você entre no reino, volte ao paraíso, tenha comunhão com Deus e viva para sempre. As curas fazem parte, mas elas habilitam você digamos, a prolongar alguns anos de vida, mas daqui a pouco você vai morrer, e o problema principal é a tua, a minha e a nossa condição diante de Deus. Quem está entendendo? E aí ele veio a esse mundo, e aí ele vai lá no Getsemane, e quando ele está lá no Getsemane, presta bem atenção, essa oração que ele faz, fala assim, essa oração que ele faz, não foi medo de ir, olha para cá para guardar, isso biblicamente falando, teologicamente falando, isso é fundamental. Não era medo de enfrentar ninguém, gente. O que trouxe ao Senhor esse suor, essa situação, é porque, imagine, todos os pecados dos homens, da humanidade, seriam colocados sobre ele, justo. Vocês entenderam? Isso aqui é fundamental. E haveria um momento que o pai iria o quê, pastor Celso? Iria o quê? Se afastar. Essa ruptura temporária, ainda que temporária, porque o filho, ele é o filho unigênito. Antes que houvesse mundo, ele já estava com o Pai. E por causa do teu pecado, do meu pecado, dos nossos pecados, do pecado da humanidade, Deus lançaria o quê? Sua ira sobre ele. Dá para a gente pensar, ou a gente sai daqui bem convertido hoje, ou a gente, sai convertido, ou, meu irmão, tira esse nome de crente e vai fazer outra coisa. Glória a Deus. E ele então, vendo e antevendo aquilo, disse, não, pai, tem um outro jeito. Se tem um outro jeito, porque essa comunhão, e por causa do pecado de todos nós. Mas aí daqui a pouco ele vai falar como? Contudo, não se faça o quê? A minha vontade, mas a tua vontade. Vocês percebem que logo em seguida, ele ora, faz 3 orações, dá uma palavra sobre oração, porque o pessoal começou a dormir, aquela coisa toda, Mas quando a turma vem para prendê-lo, nós falamos ontem aqui, não foi? A quem procurais? A Jesus o Nazareno, sou eu. O pessoal se afasta e cai. Então ele, pastores e missionários, irmãos, ele voluntariamente, ele agrada ao Pai, mas ele quis ir. Ele veio para isto. Quando ele se torna um bebê e entra nesse mundo como criança e ouve aquilo que nós aprendemos na Bíblia, na teologia também, que é o quê?
a doutrina da encarnação. O verbo se faz carne. Ele já existia. Essa questão de você mergulhar na pessoa de Cristo, ou você se converte ou você rejeita. Eu faço votos que hoje você se converta. Inclusive, alguns crentes precisam levantar a mão novamente. Porque você vive como se ele não fosse seu Senhor. Você vive como se ele não fosse seu Salvador. Ele não tem a primazia na sua vida. Mas você, esta noite, está sendo chamado a ver quem ele é e o que ele fez. Ele é o maior investimento de Deus para a humanidade. Jesus é o maior investimento. E é muito interessante notarmos, então, né, que ele vai seguir todo um caminho ali, e ele já sabia previamente de todos os maltratos. Nós vimos aqui, inclusive, as profecias ontem, não foi? Então, vamos lá, onde é que nós estamos? O Espírito Santo está. Vamos lá, estou aonde agora? Vamos lá. Mateus 26, 67, 68. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam. Quem é que já apanhou aí? Quem é que já apanhou? Quem é que já levou uma cusparada no rosto? Sabe o que é, cara, cuspir num homem que só fez o bem, nunca pecou, nunca pegou uma mentira, nunca fingiu, né? Porque todos nós somos pecadores. E o camarada, pastor Alex, cospe no rosto dele, pastor. Dá para entender um pouco Pedro quando se desalinha lá e pega a espada, né, e corta a orelha do sujeito. Jesus falou, não, rapaz, embainha a tua espada, como se cumpriria a Escritura, né? Quem está dizendo? Mas cuspiram, cadê? Olha lá, cadê? Cuspiram no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Que é zombando dele. Que amor, fala, que amor. Ele olha para aquele camarada e só uma sopradinha podia acabar com o cara. Não precisa fazer nada. Sim ou não? Sim ou não? Mas ele vai suportar. Sabe, você tem que sair daqui hoje pedindo perdão de pecados. Tem que sair daqui hoje arrependido, porque não se consagra, não valoriza. Você tem que sair daqui hoje crente. Eu faço votos que você hoje se renda a Jesus. Essa é uma mensagem para todos nós, não importa o tempo que você tem na igreja. Correto? O entregaram ao governador Pilatos. Mateus 27, 2 diz o quê? Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Alguém aqui já foi ameaçado de morrer? Que alguém planejou a sua morte? Eu estou tentando ver se didaticamente ou pedagogicamente você, sabe, medita nisso, né? Porque muitas das vezes a pessoa nunca esteve numa situação, né? Olha, se reuniram e estão decretando a tua morte. Querem te assassinar. E eram religiosos. Então, o terceiro estágio do sofrimento de Jesus, o qual antecedeu sua crucificação, ocorreu na manhã seguinte. Já maltratado e exausto, ele é levado a Jerusalém para ser o quê? Interrogado por Pilatos, governador romano da região. Relutante em sentenciar Jesus, ele oferece libertá-lo, como era costume de quem? Do governador durante a festa da Páscoa. Mas os líderes e a multidão se recusaram a deixar Jesus ser liberto. E pediram que ao invés dele fosse solto
notório criminoso chamado Barrabás. Jesus, então, ele é o quê? Açoitado, chicoteado com um chicote que continha o quê? Ossos ou metal atados a tiras de couro e entregue para ser crucificado. Então olha aí para quem está ao teu lado. Essa Semana Santa é preciso ver a entrega de Jesus. E nós, que lição temos para nós nesses dias? Eu peço que Deus fale ao seu coração. Como é que está a sua relação, onde Ele não pode ser somente o Salvador, mas Ele tem que ser o seu dono. Porque tudo isso Ele vai fazer para derramar o sangue, e é o preço da nossa redenção, né? Diga assim, é o preço da nossa redenção. Quantos aqui são convertidos aqui ou online aí? Online não dá para saber, né? Quantos são convertidos? Quem é que manda na sua vida? É o diabo? Quem manda? Os amigos? Quem manda? É Jesus? E por que é Jesus? Ele passou por tudo isso aí para ter essa prerrogativa. Mateus 27, 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás. E após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Todo mundo conhece a saga, a sanha de Pilatos, né? Pilatos, ele quis lavar as mãos. A gente ouve dizer de pessoas que não tomam posicionamento a respeito de Israel, e tem lá umas suas desculpas, né? Mas nós não podemos ser assim. Seja sobre Israel ou tudo aquilo que for sagrado, a gente deve ter a posição de Deus e assumir a nossa posição. Quem está entendendo? Herodes não é digno de ser... Herodes não. Pilatos não é digno de ser imitado. Isso descreve o quarto estágio do sofrimento de Cristo. A flagelação romana... Agora presta bem atenção. A flagelação romana consistia em despojar e esticar a vítima contra um pilar ou incliná-la sobre um poste abaixo com as mãos amarradas. Um instrumento de tortura era um curto cabo de madeira no qual vários fios de couro eram o quê? Anexados com pedaços de ferro ou ossos atados das vertentes. Uma pessoa que não fosse uma pessoa que tivesse o propósito de enfrentar isso, ia tentar fazer o quê, gente? Correr. Mas ele não correu, não. Lembra que ele vem daquela linha, leão da tribo de Judá. Ele é cordeiro e é leão. Valente Jesus, por mim e por você, enfrentando o diabo, os demônios e o gigante do pecado. Por essa razão, meus amados, que os apóstolos pregavam Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Não é uma placa da igreja, meus amados, não é uma programação, tem que ter Cristo vivo, que morreu e ressuscitou por você e por nós. A vítima normalmente era o quê? Chicoteada por dois homens, um chicoteando a vítima de um lado e outro chicoteando o lado oposto. Isto resultava em cortes tão severos da carne a ponto de veias, artérias e até mesmo órgãos internos, por vezes, ficarem expostos. Esse tipo de tortura era tão brutal que, por vezes, a vítima morria durante o açoitamento. A incapacidade de Jesus de carregar a sua própria cruz por todo o caminho até o Gólgota foi causada, sem dúvida, pela gravidade de sua flagelação. É muito interessante que a igreja de hoje, né, ela entenda que não tem cristianismo sem Cristo. Não tem, veja bem, não há bênção, as bênçãos, né, as pessoas que só correm atrás de bênção, né, essas bênçãos não lhe salvarão. Crê
e valorizar o que Deus fez em Cristo, é que vai lhe livrar de morrer e ir para o inferno, ou o arrebatamento que é iminente, ele virá buscar aqueles que realmente estão comprometidos com a pessoa de Jesus Cristo. E tem uma profunda gratidão, tem uma profunda devoção, tem uma profunda obediência àquele que se entregou.